No último ano do ensino médio, eu era conhecido como o homem do doce. Comprava $300 de doce no Costco e vendia por 500 no dia seguinte. Por isso pensei em entrar no mundo dos negócios. Há um forte argumento científico e evolutivo de que nossa orientação é focar mais no futuro. Ele ficou 6 meses em silêncio, meditando 14 horas diárias, sem telefone, livros, apenas ele e sua mente. Cory Muscara é um dos professores de atenção plena mais procurados do mundo, mas ele não começou assim. Como a vida deveria parecer em comparação com, provavelmente, o que 99,99% das pessoas que estão ouvindo isso estão vivendo agora. Para a maioria das pessoas, realmente começa com desacelerar o suficiente para poder estar conectado ao ser que está fazendo todas as ações. Quanto mais você faz, mais conhecimento e clareza adquire sobre o que fazer em cada momento. E na verdade há como um pulso que pode guiar sua vida. Cory Muscara, de monge em Burma, a treinador de mentalidade para empresas Fortune 500, dedica-se a ajudar as pessoas a dominar o jogo interno de foco, clareza e profunda autoconsciência. Professor na Colômbia, autor de best-sellers, ele pratica o que ensina e seus ensinamentos podem transformar vidas. Eu acho que muitas pessoas aprenderam a desconfiar de si mesmas. O futuro e o passado não existem. Tudo surge no momento presente. Cory, fico muito feliz que você esteja aqui. Só quero estabelecer uma base e perguntar o que a atenção plena significa para você. Pode parecer uma resposta clichê, mas de muitas maneiras eu considero a atenção plena como um ato de amor. É um caso de amor com a sua vida. Tantos de nós, por razões óbvias, somos facilmente levados ao piloto automático. Às vezes, envolvidos em coisas que gostamos de fazer, mas muitas vezes apenas presos na rotina da vida. E o convite para a atenção plena, e quando você começa a se envolver neste trabalho, é realmente como recuperar sua vida e ver que em qualquer momento é aqui, é isso, este momento é isso, e se eu perder, ele se foi, e tudo bem porque há este agora que eu posso despertar. Mas o que significa não ser pego? Nessa armadilha de pensar que uma vez que tudo se encaixe, então eu posso começar a apreciar minha vida, então eu posso relaxar, então eu serei feliz. A crença de que há algum momento futuro mais digno de nossa presença é a razão pela qual perdemos nossas vidas. E a atenção plena é um convite para reconhecer que tudo o que temos é o agora. Sinto intuitivamente que isso é um fenômeno moderno, um problema moderno onde estamos vivendo constantemente no futuro ou talvez até no passado, preocupados ou ansiosos sobre o que está por vir ou o que aconteceu. E acho que provavelmente passamos a menor quantidade de tempo no presente. Não sei se essa é uma suposição correta, você pode me dizer. Você acha que esse é o estresse do que está por vir, é uma invenção moderna? Ou os humanos são geneticamente ou historicamente codificados para sempre se preocupar com o que está por vir? E sempre que tentamos focar no presente, estamos na verdade resistindo à maneira como fomos construídos. Bem, existe um argumento científico muito forte, argumento evolutivo que nossa orientação é focar mais no futuro. O psicólogo Dr. Martin Seligman, ele escreveu um livro chamado Homo Prospectus, que faz o argumento de que, em nossa essência, somos seres que pensam no futuro. Nossa capacidade única é imaginar um futuro que ainda não aconteceu e então organizar recursos para ajudar a tornar esse futuro uma realidade. Nenhum outro animal, até onde sabemos, e talvez isso tenha mudado recentemente, os seres humanos têm a capacidade única de imaginar um futuro que ainda não existe. Então, criá-lo. Então, eu argumentaria que, em nossa essência, essa é mais uma capacidade do que apenas estar presente. Também é possível discutir como eles não são obrigatoriamente contraditórios, porque o futuro não existe no futuro e o passado não existe no passado. Eles apenas existem. Eles estão surgindo no presente.
É aí que muitas pessoas ficam presas com a meditação e a atenção plena, achando que não deveriam ter pensamentos sobre o futuro e o passado. E então acabam se julgando por ter esses pensamentos. E então se julgam por se julgarem e ficam tipo, eu sou péssimo em meditação, por que que eu até tentei? Então, a grande coisa é como criar espaço para tudo isso, mas como alguém envolvido neste trabalho, eu tenho que ter pensamentos futuros o tempo todo. Eu tenho um filho agora e tivemos que planejar para o futuro dele, temos que economizar dinheiro e eu também tenho um negócio de ensino. Então, eu estou planejando coisas. A questão para mim sempre é o pensamento sobre o futuro que está me puxando para o futuro? Está vindo de um lugar de medo, ansiedade, tentando obter segurança e controle? Ou está vindo de um lugar em mim que é mais livre e espaçoso? E eu estou frequentemente acompanhando as decisões que tomo, que informam especialmente grandes coisas que faço com a minha vida. Eu realmente não quero que elas tenham a ressonância de ser uma decisão. Eu quase quero que elas tenham a ressonância de ser uma recepção, como se eu estivesse apenas relaxando em mim mesmo, no lugar mais profundo e espaçoso em mim, e então vendo o que surge desse lugar quando não estou agindo por medo, ansiedade e preocupação de tipo, eu vou ficar bem? E muitas pessoas pensam que, quando eu faço isso, se eu apenas meditar e deixar de lado tudo relacionado ao futuro e ao passado, que eu vou simplesmente me transformar em uma poça de nada e não vou conseguir fazer nada. Isso não é verdade. Tipo, você tem energia que flui através de você, e mesmo no estado mais desperto, iluminado, certo? Isso tem que se expressar através do seu corpo. E através da sua mente, ela se expressa de maneira diferente da energia de o que eu tenho que fazer para obter segurança, elogios, amor e conexão. E então a exploração do que significa construir uma vida a partir da presença e até mesmo da ressonância da totalidade e felicidade, em vez de vazio, dor e desespero, é realmente a exploração de como eu descanso nesse lugar mais espaçoso e consciente em mim, e então escuto o que quer vir à tona, e então uso o recurso de mim, minha capacidade humana e agência para ajudar a conduzir isso à existência. Então, essa é uma maneira de mesclarmos este trabalho de presença e atenção plena com nossa capacidade de criar uma vida bela. Mas queremos criar essa vida com base no lugar em nós, que já está completo, em vez do lugar em nós que se sente vazio. E se fizermos o último, é aqui que encontramos pessoas que constroem negócios para tentar obter um senso de valor e elogio, porque tem uma ferida de que seu pai não os amava ou sua mãe não os amava a menos que trabalhassem muito duro. Eles estão repetindo esse padrão constantemente. E então você constrói um império inteiro que está fundamentado na dor e não realmente vindo da sua verdade ou de um lugar em você que realmente te traz alegria. Está apenas ajudando a proteger você de ter que sentir o gatilho desse desconforto e de não se sentir bom o suficiente. Então, sim. Bem, a primeira resposta à pergunta original é tipo, não. Eu acho que nosso estado atual é pensar no futuro. Temos mais ganchos para nos prender nesse pensamento futuro agora de uma maneira negativa? Sim, o psicólogo Alberto Valolo diz que experimentamos mais estímulos em uma semana do que nossos ancestrais experimentaram em suas vidas inteiras. Isso não é difícil de imaginar, mesmo no contexto do que estou olhando agora. Possuo uma tela, luz de anel e cidades ao fundo. A maioria dos elementos ao meu redor é construída artificialmente, em vez de estar na floresta lidando com um leão a cada 2 semanas. É como se estivesse constantemente vindo até você e há tantas coisas para a mente se viciar, para se tornar viciado em... E isso eu acho que cria muito barulho, que torna difícil entender quais são os pensamentos que são realmente relacionados ao futuro, que estão vindo de um lugar de presença e enraizamento e minha inteireza inerente, e quais são apenas provenientes da minha mente, se apegando a coisas que têm medo ou desejando no meu ambiente, e estou construindo minha vida a partir daí. Minha pergunta realmente é, quando olhamos para o futuro e dizemos, somos ambiciosos e queremos construir uma empresa, queremos ser um empreendedor, queremos, eu não sei, pensar em todas as coisas que as pessoas se entusiasmam. Eles querem estar em melhor forma, eles querem estar em um ótimo relacionamento, eles querem conseguir uma promoção no trabalho.
Existe uma maneira de dizer se essas coisas estão sendo impulsionadas por um lugar de medo ou verdadeira felicidade e empolgação, porque isso para mim seria o... E talvez você tenha que fazer o trabalho, talvez você tenha que olhar para dentro e ser mais consciente e meditar para realmente saber. Mas eu acho que as pessoas que compraram a ideia da meditação, e digo isso significando que algumas pessoas não fazem isso, apenas para ser muito franco, algumas pessoas não fazem isso. Há algum sinal que eles devem buscar? Quando eles pensam sobre como operam durante o dia que deveria ser um sinal, ei, eu não estou fazendo isso. Sem traumas. Estou fazendo isso a partir de um lugar de dor ou uma ferida ou algo que eu não entendo bem. E isso é um ótimo sinal para eu talvez olhar para dentro, ficar, sabe, um pouco mais sozinho com meus pensamentos. Existe algo que as pessoas podem meio que acessar, que as ajuda a entender por que estão fazendo as coisas que estão fazendo e se é de uma maneira positiva ou negativa, se isso faz sentido. Sim, vou te dar algumas coisas. A primeira, Well, é que você pode se perguntar: o que me vem à mente quando penso em não fazer isso? Se for uma motivação vinda de uma ferida, você provavelmente notará muito medo surgindo em seu sistema e será alto, ansioso e zumbindo. Quase terá como a ressonância da sobrevivência nisso, tipo, não, você precisa fazer isso. Isso é tipicamente o que poderia ser referido como uma parte protetora de você que desenvolveu uma crença, emoção e comportamento sobre quem você precisa ser e o que precisa fazer para atender certas necessidades. E então, quando você confronta essa parte com a pergunta bem, e se simplesmente não fizéssemos isso, geralmente ela se manifestará de uma maneira alta e te convencerá do porquê você precisa. E terá maneiras muito inteligentes de fazer isso. Mas o que você quer acompanhar é: isso traz muito barulho? Está realmente tentando me convencer? Isso me faria sentir muito medo se eu não fizesse isso. Essa é uma maneira reveladora, em geral, para saber que isso está vindo de algo que está guardando muita dor. Outra coisa que você pode começar a fazer apenas para ter uma noção de qual é a ressonância das coisas e motivações que surgem do lugar em mim que está aterrado, feliz, animado, inspirado, versus o lugar em mim que está assustado e controla, temeroso, é apenas acompanhar ao longo do dia os momentos em que você se sente mais aterrado, mais presente, mais conectado e mais amado. Pode ser uma caminhada na natureza ou um momento com seu parceiro. Talvez sejam alguns momentos enquanto você está no banheiro, no trabalho e ninguém precisa de nada de você. E você está apenas lá. Você não tem o medo em seu sistema que está sempre presente, que está constantemente te dominando e dizendo o que fazer. Quando isso diminui, você apenas observa como o meu sistema se orienta nesses momentos, o que penso, desejo e para onde minha energia quer fluir. E então, ao longo do dia, acompanhe quais são os momentos em que estou mais estressado, onde sinto mais medo. Para onde o meu sistema se orienta nesses momentos, no que ele pensa, o que ele sente. Quais comportamentos tendem a surgir como um padrão? E você começará a ver normalmente que há uma diferença ali. No meu estado mais relaxado, sinto mais possibilidades. Sinto um impulso para iniciar aquele negócio. No meu estado mais temeroso, sinto que, não, eu realmente preciso permanecer neste trabalho. É como se seus padrões de controle entrassem em ação intensamente. E parece muito convincente e persuasivo nos estágios iniciais de decifrar isso. Você está apenas tentando perceber que há uma diferença ali, porque a maior parte disso, quando estamos vivendo no piloto automático, parece apenas barulho. Um pensamento é um pensamento é um pensamento. Não há um pensamento vindo da sabedoria. Não há um pensamento vindo do medo. São apenas emoções variadas no sistema, ora felizes, ora não. E o mesmo com a sensação em nosso corpo. Então, esta é uma maneira de começar a quebrar a categoria de tipo, sim, quando o meu sistema está relaxado, quando eu me sinto bem, isso é o que quer vir à tona. E quando estou ajudando as pessoas a tentar descobrir isso, ou o que significa construir uma vida que não é apenas uma extensão de sua totalidade, mas também permite que você viva em um espaço que reforça você estar nesse lugar.
Então, como você imagina que a vida deveria ser, comparada com o que provavelmente 99,99% das pessoas que estão ouvindo isso estão vivendo agora? Acho que para a maioria das pessoas realmente começa com desacelerar o suficiente para poder estar conectado ao ser que está fazendo todas as ações. O que é um pouco banal, mas a maioria das pessoas não desacelerou o suficiente para sequer perceber que há alguém e algum espaço por trás de todas as ações e até mesmo da tomada de decisões. A maioria de nós está reproduzindo padrões antigos que foram motivados por coisas que aconteceram em nossa família ou que pegamos na mídia, coisas que tivemos que fazer para sobreviver ou para obter amor, conexão dentro de nossa família, ou ideias que adotamos em nossa adolescência ou na faculdade sobre o que nos dará sucesso e felicidade. E então, uma das primeiras coisas a fazer com isso é apenas perguntar: de onde vem essa voz? A voz que está me dizendo que, "Bom, eu quero começar um negócio." Então é como, ok, isso é seu? Ou você viu um vídeo do Gary Vee, ficou animado porque ele tinha dinheiro e achou que isso parecia legal. Talvez seja uma combinação dos dois. Como às vezes podemos nos pegar no desejo mimético, que é uma ideia de renegar onde desejamos o que outras pessoas desejam. Podemos usar isso para esboçar nossos desejos. Parece interessante. Vou experimentar um pouco e ver se há uma conexão. Nem sempre temos esse profundo sim para tudo. Mas se você está apenas na automaticidade de isso é o que eu deveria fazer sem nunca verificar, tipo, por que estou fazendo isso? E qual é a crença de que vou superar isso? Então é aí que você pode simplesmente baixar a cabeça por anos e construir um castelo que na verdade acaba sendo uma prisão. Então, isso seria a resposta para aquela pergunta do tipo, qual é a principal coisa ou a coisa que eu esperaria para as pessoas e estou tentando convidá-las para é realmente apenas essa investigação consigo mesmas. Tipo, por que que estou fazendo o que estou fazendo em primeiro lugar? De onde vêm essas crenças? E eles realmente estão a serviço das minhas necessidades e desejos mais profundos. E então, a partir daí, quero dizer, você sabe, eu realmente sou agnóstico em relação ao que a vida das pessoas parece. Eu realmente confio. Aqui está a coisa. Se você adotar a perspectiva que você é fundamentalmente completo, que há um lugar dentro de você que possui alegria inerente, realização, confiança, clareza e conhecimento interno, então, sua jornada de crescimento pessoal e até mesmo como você constrói sua vida vai ser sobre subtrair as crenças e os padrões que foram colocados dizendo quem você precisava ser para conseguir essas coisas. Será um desenrolar de volta para esse eu central. Se você tem a crença fundamental de que é inerentemente quebrado, então seu caminho vai ser sobre adicionar novas crenças, emoções e padrões que criam alguma versão ideal de você. No fundo, você está quebrado e precisa conseguir todas essas coisas. Minha experiência direta é que somos fundamentalmente inteiros. Eu não disse isso de uma maneira mística. Eu não estava tentando ser espiritual com isso. Tudo foi construído com base em primeiros princípios. Atentei-me à minha experiência na meditação. Notei que havia uma parte de mim que observava meus pensamentos, emoções e tudo que passava pela minha experiência que eu normalmente considerava como sendo eu mesmo. E fiquei bem curioso sobre isso. O que é esse lugar e como é quando eu habito lá? E nada acontece quando eu habito lá. Eu me dissolvo em uma poça de nada e nada é enviado. Na verdade, parece que é possível descansar lá de fato. E quanto mais você faz, mais há confiança inata, mais há um conhecimento inato, como uma clareza do que fazer em um determinado momento. E na verdade há como um pulso que pode guiar sua vida. Estou totalmente alinhado com você. Eu acabei de escrever um texto sobre isso na semana passada. A indústria de autoajuda inteira está convencendo as pessoas de que estão quebradas e que tem que adicionar. Eu tenho que adicionar essa tática, adicionar esse princípio, adicionar o que quer que seja, mas adoro como você expressa isso. Acho muito mais saudável porque é impossível gostar de si mesmo se você se acha quebrado.
Não importa o quanto você adiciona, nunca se sentirá completo. Você ficará viciado em autoaperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal. Esse é o problema. Não há fim. Seu crescimento pessoal se torna uma distração e se torna uma tentativa de não sentir algo. E você pode fazer isso por anos e pode ficar realmente bom nisso. Você pode construir uma ótima vida com essa base, mas quando você fica quieto e quando fica parado ou quando essa vida é confrontada de alguma forma, você sempre terá que voltar para aquele lugar em você que está aterrorizado em apenas ser você mesmo. E é por isso que Blaise Pascal, o filósofo, disse que todos os problemas da humanidade derivam de nossa incapacidade de sentar quietos em uma sala sozinhos. É como se até que possamos fazer isso, seremos motivados pela maior dor, parte de nós mesmos. NetSuite é um parceiro de sucesso. O futuro dos negócios é incerto e especialistas têm opiniões divergentes sobre o que esperar. Mercado oscilando, taxas subindo e descendo. Sinceramente, gostaria que alguém inventasse uma bola de cristal. Até lá, mais de 41 mil negócios à prova de futuro com o NetSuite da Oracle, o número 1 em ERP na nuvem, reunindo contabilidade, gestão financeira, inventário e recursos humanos em uma única plataforma fluida e dinâmica. Com insights em tempo real e previsões, você visualiza o futuro com dados acionáveis. Ao fechar os livros em dias, não semanas, você gasta menos tempo olhando para trás e mais tempo focando no futuro. Se eu precisasse deste produto, é isso que eu usaria. Seja sua empresa ganhando milhões ou centenas de milhões, o NetSuite ajuda a responder desafios imediatos e aproveitar as maiores oportunidades. Aproveite a oportunidade e baixe gratuitamente o guia do Chief Financial Officer para inteligência artificial e aprendizado de máquina. Acesse netsuite.com. Scott Clary. Indeed é um parceiro da Histórias de Sucesso. Agora digamos que você acabou de perceber que sua empresa precisa contratar alguém rapidamente. Como você pode encontrar candidatos incríveis rapidamente? É fácil, basta usar o Indeed. Na contratação, o Indeed é tudo o que você precisa. Pare de lutar para que suas vagas sejam vistas em outros sites. O Indeed Sponsored Jobs destaca seu anúncio e acelera as contratações. E com Sponsored Jobs, sua postagem salta para o topo da página para seus candidatos relevantes. Assim, você pode alcançar as pessoas que deseja mais rápido. Segundo dados do Indeed, empregos patrocinados postados diretamente na plataforma têm 45% mais inscrições do que empregos não patrocinados, fazendo uma enorme diferença. Com os empregos patrocinados do Indeed, não há assinatura mensal ou contratos longos, você paga apenas pelos resultados. Não precisa esperar mais. Acelere sua contratação com o Indeed e ganhe um crédito de $75 para empregos patrocinados, aumentando a visibilidade das suas vagas. Visite Indeed.com Clary agora e apoie nosso programa mencionando que ouviu sobre o Indeed neste podcast. Indeed.com/Clary. Termos e condições aplicáveis. Para contratações, o Indeed é tudo o que você precisa. Bem, então eu pensei muito sobre isso. E eu acho que você tem uma responsabilidade significativa. Digo isso, a sociedade está se tornando mais secular, afastando-se da religião tradicional. E nos afastamos da religião, os humanos herdam. Há uma razão pela qual a religião foi, em um ponto da história, muito popular. E eu quero dizer, ainda não é. Você sabe, obviamente a religião ainda é muito popular, mas não tanto quanto costumava ser. Os humanos anseiam por compreensão. Eles buscam isso. Eles anseiam por comunidade. Eles desejam fazer parte de algo maior do que eles mesmos. Eles também buscam entender como navegar pela vida, e a religião preenche muitas dessas necessidades. E quando nos afastamos da religião para uma sociedade mais secular, acho que as pessoas se sentem perdidas e confusas. Eu acho que eles sentem como, eu não sei como navegar pelas partes mais difíceis da minha vida. E a religião forneceu uma espécie de livro de regras ou guia para isso, que não foi perfeitamente substituído. E agora você tem pessoas que estão procurando autoajuda e estão olhando para a astrologia e também estão procurando atenção plena e meditação. As pessoas estão tentando navegar pela vida. Acredito que o seu método de ensino é muito saudável, ao contrário de alguns dos seus colegas que atuam no espaço da autoajuda, embora você nunca mencione nomes, o que é positivo. Eu nem sei se você se considera atuando nesse espaço, mas eu acho que algumas pessoas atuam nesse espaço sem realmente entender a responsabilidade que elas têm. E eu acho que é por isso que é um problema tão grande com a autoajuda, porque a constante adição, eu acho que para o seu ponto, quando todas
todas aquelas ideias que você adicionou e adotou, porque novamente você acha que está quebrado, o que eu acredito que você não está, mas se você adicionou todas essas ideias e então eventualmente essas ideias são desafiadas e você não tem comunidade, você não tem religião, você não tem uma versão tradicional de Deus, você não acredita que é suficiente, esse é um pensamento muito traumatizante para lidar. Acredito que isso explica os níveis recordes de depressão e ansiedade. E há muitos problemas na sociedade que surgem de pessoas acreditando que não são suficientes e não sabendo como explorar que elas são suficientes. Eu acredito que você faz isso muito bem, ao contrário de muitos de seus pares que não compreendem essa responsabilidade tão bem quanto você. Essa é a minha opinião sobre onde as pessoas estão agora na sociedade. Mas eu acho que isso foi dito de maneira linda, também me deixa curioso como você chegou a esse reconhecimento ou esse talvez sentido inato de totalidade. Uma pergunta realmente boa. Eu acho que porque quando eu confiei em mim mesmo, mesmo que não tenha, se eu confiei em mim mesmo, eu sempre descobri que eu resolvi. Eu confio em mim mesmo. Não quero que pareça muito frio, mas confio na minha própria competência, confio na minha capacidade de lidar com situações, não do ponto de vista de que preciso sempre ter sucesso. Mas se algo não der certo, confio em mim mesmo que serei capaz de lidar com a próxima coisa e ficarei bem. Isso é muita confiança em si mesmo, na capacidade da vida para te sustentar através desses momentos intermediários. Como se você estivesse realmente se reatando, você se sente muito ligado a algo mais profundo dentro de você, mesmo que não pareça super profundo, e minha experiência é que muitas pessoas não têm isso. E eu acho, você sabe, algo interessante aqui para tornar isso ainda mais secular para Bridget. Há um psicólogo chamado Richard Schwartz. Ele é o fundador desta modalidade chamada Sistemas Internos da Família. E ele trabalhou com pessoas com muito trauma. E o que ele descobriu, por exemplo, ele pode estar trabalhando com alguém que tinha um sério vício em bebida. E ele se encontrou dizendo em um certo ponto, tipo, eu quero falar com a parte de você que está bebendo, a parte de você que quer beber. E foi aí que ele começou a ver que, existem como fractais em nossa psicologia que entram em ação para organizar nosso comportamento, como nos emocionamos e como pensamos para atender a certas necessidades. E ele viu isso em todos os aspectos. Pessoas com bulimia, pessoas que se cortavam, todas tinham uma parte que entrava e quase como se disfarçava como quem elas eram, sua voz da razão dizendo-lhes o que fazer. Mas ele também descobriu, e isso foi o mais interessante para mim, que sempre que conseguia fazer com que essas partes suavizassem e relaxassem seu controle, havia uma espécie de presença por trás disso que era a mesma para todas as pessoas. Tudo era caracterizado, ele os chama de os 8 Cs, assim. Esse espaço tinha uma clareza inata, criatividade, coragem, compaixão. Quais eram alguns dos outros? Ah, coragem, eu disse sim, de qualquer forma, achei tão interessante que você sabe que este é um psicólogo fazendo esse trabalho, mas descobrindo que quando as pessoas não estavam presas ao seu trauma, havia uma consistência com todos com quem ele estava trabalhando que meio que iluminava quem eles eram. E isso, para mim, até mesmo da perspectiva mais espiritual, realmente dá mais credibilidade à ideia de que talvez haja um lugar mais profundo dentro de todos nós que pode sustentar nossa vida, que tem sabedoria. E dois, talvez esse lugar mais profundo esteja interconectado. Se todos nós pudermos de alguma forma tocá-lo e ele possuir qualidades e ressonâncias semelhantes, então eu acho que para muitas pessoas eles já aprenderam a desconfiar de si. Você parece ter muita autoconfiança.
E eu passei por diferentes períodos disso na minha vida, mas acho que muita coisa também vem da minha criação e meus pais ajudaram a instilar uma certa confiança em mim, mas muitas pessoas aprenderam a desconfiar de seus pensamentos, emoções e sensações. E em vez de usar isso para ir mais fundo e realmente descobrir, talvez isso seja porque certos pensamentos em que eu estava agindo vinham de um lugar doloroso em mim, ou talvez porque as coisas que eu fiz em um certo ponto no tempo estavam simplesmente fora do meu controle e eram dolorosas, mas isso não significa que eu era ruim. Em vez de investigar, eles apenas dizem que não podem confiar no que está acontecendo consigo. Então eu só preciso ouvir o que os outros dizem. Quando você estava na faculdade, certo? Quando você começou a meditar, você passou de tentar impressionar uma garota para passar 6 meses em Burma. Então, talvez, apenas para as pessoas que não conhecem sua história, por favor, explique como você se envolveu pessoalmente com meditação, mas também, eventualmente, tentarei descobrir. Mas eu acho o que você fez em Burma e você foi, eu acho, um monge por um período de tempo de 6 meses. Eu quero entender tudo sobre essas práticas espirituais que você sabe que podem nos ajudar, que podem nos impactar. Tenho certeza que a qualidade de vida deles, mesmo sem tantos bens materiais comparados à média nos Estados Unidos da América, é exponencialmente maior. Essa é a minha suposição. Enfim, então apenas prepare um pouco sobre como você, primeiro, e isso foi há anos atrás, obviamente, entendeu o poder da atenção plena e meditação. Depois disso, acho que aquela garota não deu certo. Você entendeu isso? É, Tudo tem sido ótimo. Mas na época isso foi muito doloroso. E sim, então eu não entrei neste trabalho por nenhum motivo nobre. Eu vi a garota bonita andando pela rua e eu queria falar com ela. Eu não estava em outro relacionamento, mas então, sim, essa era a minha namorada da faculdade. E ela era muito mais hippie do que eu. Eu não era hippie de jeito nenhum. Eu achava que ia trabalhar com finanças. Eu tinha um estágio alinhado na Wall Street, sempre gostei de negócios. Mas havia algo realmente terra a terra e crocante granola sobre ela que eu acho que falou com partes de mim que eu estava tipo, ela é uma boa pessoa e eu quero impressioná-la. Então eu comecei a meditar porque ela estava nisso e 2 semanas depois disso ela terminou comigo. Eu não acho que foi por causa da meditação, mas Então não há final feliz para meditar e você consegue a garota. Mas o final feliz diferente foi que a dor daquele término, porque foi muito difícil. A dor disso me fez levar a meditação mais a sério foi a primeira vez que vi que poderia aliviar meu mundo interior apenas focando nele de maneira diferente. Eu não sabia o que estava fazendo, apenas deitava na cama do dormitório, colocava as mãos na barriga e focava na respiração, pensando inspirar, expirar. Quando minha mente vagava, eu retornava a ela. Mas apenas a estabilização da minha atenção, certo? Isso é básico. Isso é como as pessoas fazem na psicologia atualmente. Você consegue se concentrar em uma coisa e tornar isso uma prática? Essa estabilização da minha mente me permitiu não ficar tão preso no tormento das flutuações mentais de pensamentos e nas flutuações emocionais do meu corpo. E era como se eu estivesse me afastando disso. E quanto mais eu me afastava, mais eu estava apenas no amplo espaço de observação. E isso foi muito convincente para mim. Isso coincidiu simultaneamente com minha primeira crise da vida aos 20 e poucos anos, onde, sabe, eu era um estudante de economia e fizemos essa viagem para a Bolsa de Valores de Nova York para encontrar com esse grande investidor, gestor de um fundo de hedge multibilionário. Todos diziam que ele era a pessoa certa para conhecer e o modelo de sucesso a ser seguido. E eu me lembro de ir lá e ele deu uma palestra e então simplesmente sugou a minha alma do meu corpo. E você sabe, não tenho nada contra ele. O cara poderia apenas estar tendo um dia ruim, ou talvez tivesse feito uma colonoscopia antes de entrar na sala. Então eu não estou dizendo que ele é infeliz, e eu não estou dizendo que todas as pessoas em finanças são infelizes. Mas aquela experiência em particular realmente me fez perguntar se isso não é o que eu quero fazer, então o que eu realmente quero.
E tudo para essa pergunta se resumia a tipo, eu só quero ser feliz. Essas não foram as primeiras respostas. As primeiras respostas foram tipo, bem, eu quero ganhar dinheiro. É só, bem, por que você quer ganhar dinheiro? Então, sabe, eu terei mais liberdade, eu vou tirar férias. O que isso vai fazer? Eu estarei mais relaxado. O que isso vai fazer? Então eu serei feliz. O que mais você quer? Eu quero me casar. Bem, por que você quer se casar? Então isso vai, sabe, me dar conexão. O que que isso vai fazer? Bem, isso vai me fazer mais feliz. Eu quero ter filhos. O que isso vai fazer ao me dar significado? Isso vai me fazer feliz. Então tudo estava apenas se reduzindo a isso. E eu estava prestando atenção. Eu tinha vivido o suficiente, como 21 anos, para ver que eu conhecia muitas pessoas com todas essas coisas que não eram apenas não felizes, mas muitas delas eram miseráveis. Como pessoas se divorciando facilmente, tendo filhos e ressentindo-os, pessoas com muito dinheiro e ainda insatisfeitas. E então, a principal coisa que eu me dou crédito naquele ponto é que eu tinha humildade suficiente para saber, para pensar, para captar o pensamento que dizia, bem, para mim será diferente. Acredito que saberei ser feliz e fazer o relacionamento funcionar se tiver dinheiro. Talvez isso se comprove, amigo. Porque tenho certeza de que todas essas pessoas pensaram a mesma coisa. E isso me deixou realmente fascinado com essa ideia de que talvez eu devesse descobrir o que é a felicidade em sua essência e tentar reestruturar minha vida em torno disso. E como seria cultivar uma satisfação que não dependesse tanto de variáveis externas. E foi isso que realmente me levou mais fundo neste caminho. E eu estava fazendo 15 minutos de meditação por dia durante meu terceiro e quarto ano de faculdade. E minha mente, eu estava dormindo melhor, meu estresse era menor, eu tinha como uma âncora de paz interior que era nova. E minha mente, sabe, minha personalidade super tipo Hades, tipo, bem, você sabe, fazendo isso por 15 minutos por dia, o que que aconteceria se você fizesse isso por 15 horas por dia? E então eu encontrei a versão sonho tipo A de um mosteiro, onde você pode apenas ir lá e fazer isso o dia todo. E isso foi em Burma, este lugar chamado Pandita Rama, com este professor chamado Sayadaw Pandita, que era apenas notório em como ele era implacável em seu exigência de que os alunos trabalhassem diligentemente para tentar alcançar a iluminação. Eu não tinha ideia do que era iluminação naquela época. Eu não ligava muito para isso. Só queria entender a mente e sabia que a meditação era um meio para isso. O budismo não me importava. Não me importava em usar vestes ou ser um monge. Eu não ligava para a espiritualidade. Na verdade, a maior parte me desagradava. A ideia de ter que fazer uma reverência é como, ou qualquer coisa que parecesse mística. Descobri bem rápido que o budismo e esse trabalho são muito inerentemente não místicos. Tudo é construído com base nos primeiros princípios de apenas observar a natureza da realidade. É como, ok, tudo é impermanente, você já teve um pensamento que durou para sempre? Não. Você já teve uma emoção que durou? Não. Você já teve uma sensação, ok, dado que todas essas coisas estão flutuando, o que acontece quando você se agarra a algo que flutua? Bem, eu fico bravo quando passa, legal. O que acontece quando você se agarra a algo que é negativo? Quando flutua? Bem, eventualmente passa. Então, eu crio tensão quando me agarro e então tenho mais tensão quando se vai. Interessante. Então, talvez haja algo sobre como você está se relacionando com essa experiência que está condicionando o sofrimento versus a felicidade. Toda a prática e toda a sabedoria dela são apenas construídas prestando atenção à realidade da sua experiência e mudando sua relação com base em princípios fundamentais. Então isso me atraiu e eu só queria fazer isso o máximo que eu pudesse. E eu tinha 22 anos, eu tinha tempo para fazer isso. Adiei um empréstimo universitário de $50.000, então pude mergulhar nisso por 6 meses. E a única razão pela qual me tornei um monge enquanto estava lá, porque você não precisa ser um monge, você pode fazer isso como uma pessoa leiga, foi porque era tão doloroso, tão fisicamente doloroso nas primeiras semanas, que eu senti que precisava de outra camada de responsabilidade. E eu pensei que se eu raspasse minha cabeça e usasse vestes, isso realmente me forçaria a ficar lá e levar isso mais a sério. E então desenvolvi um profundo respeito pelo que significa ordenar-se, vestir as vestes e dedicar sua vida a este trabalho.
Mas foi uma ordenação temporária, aquele retiro silencioso de 6 meses e meio, sem leitura, escrita, música, contato externo ou fala. E você tem que fazer no mínimo 14 horas de meditação por dia. Você acorda às 3 da manhã, vai para a cama por volta das 9 ou 10 da noite. 2 refeições, 5:30 da manhã, 10:30 da manhã, e você está fazendo uma combinação do que é meditação sentada por 1 hora e depois meditação caminhando, que é essa caminhada muito lenta de um lado para o outro que você faz como 10 pés em cada direção, meio que parece um zumbi. E se você for a esses lugares e ver as pessoas fazendo isso, sua primeira reação é tipo, ó, cara, eu tenho que sair daqui, parece a noite dos mortos-vivos. Mas uma vez que você entende o que está acontecendo, você vê que as pessoas estão treinando sua atenção para ser capaz de ver que quem você é muito mais profundo, muito mais vasto e tem muito mais felicidade inerente do que se apegar aos pensamentos, emoções ou sensações flutuantes que normalmente nos conduzem inconscientemente pela vida. Quando você está nesse momento e está meditando 14 horas por dia e há outros colegas, amigos, comonges, não sei como você os chama, mas outras pessoas que eles estão felizes? Existe satisfação, existe verdadeira satisfação. Eu sei que todos estão tentando alcançar a iluminação, mas como é quando alguém vive uma vida assim? É consideravelmente melhor que a vida cotidiana da maioria das pessoas? Reflito frequentemente sobre isso. Tipo, eu estou mais feliz agora do que quando eu estava lá. Há uma resposta para essa pergunta e que é não. Havia estados de paz e felicidade e interconexão e alegria e leveza e liberdade que eu não sei se vou tocar novamente nesse grau, nesta vida. No entanto, quando estava chegando ao fim daquele retiro, perguntei a mim mesmo várias vezes, tipo, devo ficar? Certo? Isso é tão profundo. Estou tocando coisas na minha experiência que eu não sabia que eram possíveis. E eu podia sentir a nobreza na busca de aprofundar cada vez mais isso. E então, potencialmente, como talvez compartilhá-lo um dia. Mas quando eu fiz minha pergunta, é hora de ir embora? A resposta foi sim. E quando eu me perguntei muitas vezes, desde que voltei, o que foi há cerca de 13 anos, eu deveria voltar? A resposta foi não. Eu deveria ser um renunciante? A resposta foi não. Eu tive sonhos por anos onde eu estava sentado em um mosteiro meditando e eu teria essa consciência de, eu tenho que fazer uma palestra. Mas eu estava em Burma e isso falava sobre esse dilema existencial em que eu estava. Fico aqui, medito ou volto para fazer a palestra ou o workshop, que era essa dicotomia de mundos em que eu estava vivendo, como o mundo renunciante que atingiu algo tão profundo em mim e esse engajamento no mundo real. E eu lutei com isso por anos. Agora, eu apenas confio muito no fluxo de onde minha vida está indo. Eu ainda posso ver a realidade de ser um renunciante e a alegria e a realização que viria disso. E sim, há um nível de paz que você experimenta neste trabalho que você simplesmente você não consegue da mesma maneira como na frente de um computador. E como está envolvido em tanto do que estamos fazendo ao longo do dia e no drama do dia. Então eu sei que isso é verdade, mas a coisa mais profunda em que confio é essa bússola interna que está direcionando minha vida, dizendo tipo, isso é o que vem a seguir. E então, quando eu verifico o mais profundamente que posso, devo fazer isso? E a resposta é não. Há um conforto em simplesmente se render a isso. Meu karma, ou dharma, como são chamados nessas tradições, como um propósito mais profundo, não parece que é para estar lá. Na verdade, parece que é para estar mais envolvido no mundo e ensinar o que compartilho.
E então há uma relaxação e facilidade em sentir que estou no fluxo disso, que eu não acredito que teria se estivesse lá, mesmo que outras métricas na escala de felicidade seriam melhoradas. Então, sim, essas pessoas são felizes, aquelas que dedicam suas vidas de maneiras que muitos de nós nem conseguimos compreender. Isso significa que devemos fazer isso? Não. Quero agradecer a Cornbread Hemp por apoiar o episódio de hoje. As gomas de canabidiol da Cornbread Hemp têm sido uma adição muito agradável ao meu kit de bem-estar. Não uso diariamente, apenas quando quero relaxar após semanas muito ocupadas. São perfeitos para aliviar a tensão, encontrar equilíbrio e se desligar do trabalho. O que os torna especiais é como a Cornbread Hemp os fabrica. Eles só usam uma flor de plantas de cânhamo orgânicas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Essa é a melhor parte para a experiência mais pura e potente. Sem preenchimentos, sem artificialidades, apenas bondade de espectro completo limpa, em deliciosos sabores de melancia, frutas silvestres e pêssego. Eu os guardo no criado mudo para quando preciso de uma ajuda extra para relaxar. Adoro como são transparentes também. Cada lote é testado por um laboratório terceirizado, então você sabe exatamente o que está recebendo. E eles prepararam uma oferta especial para os ouvintes do podcast Histórias de Sucesso. Todos podem economizar 30% no primeiro pedido. Basta ir para cornbreadhemp.com/sucesso e usar o código SUCESSO no checkout. Isso é cornbreadhemp.com/sucesso. Código SUCESSO para 30% de desconto no seu primeiro pedido dessas gomas incríveis. A rede de podcasts da HubSpot, parceira do Success Story, oferece outros podcasts que você vai adorar se gosta deste. Um dos meus favoritos é o Undigress, apresentado pelo meu amigo Troy Sandish. Com menos de 30 minutos por episódio, o podcast Undigress ajuda empreendedores a eliminar complexidades e confusões em seus negócios, fornecendo estratégias para alcançar sucesso escalável e sustentável. Se você está construindo algo, precisa ouvir este podcast útil onde quer que consiga seus podcasts. Falamos um pouco sobre quando você é capaz de receber ao invés de reagir. Então você recebe decisões, você recebe escolhas de vida que melhor lhe servem e não servem ao medo ou à escassez ou à vontade de outra pessoa. Como você equilibra isso com a ambição? Como você, porque para aqueles sem entendimento parecem ser duas ideias conflitantes. Ambição significa que você está indo atrás agressivamente. Eu sei que você tocou nisso no início, mas quero que você aprofunde um pouco mais para que alguém possa entender como realizar coisas do lugar certo ou da mentalidade certa, se isso faz sentido. Sim. Eu acho que essa é a ideia mais difícil para alguém que tem uma personalidade tipo a compreender. Como existe uma dualidade? Como duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? É difícil, é uma coisa muito difícil, e isso é por causa do fato de que o mundo imprime sua vontade, suas forças, impõe medo, impõe status, impõe todas as coisas que na verdade não são saudáveis. Então é isso que nós conhecemos. Então, como nós escapamos da Matrix, certo? Sim, não, eu adoro a pergunta, né? Eu pensei muito sobre isso. Então, eu quero voltar a uma coisa que eu acho vale a pena detalhar um pouco a ideia de, certo, pensamentos vindo de um lugar de recepção ou também apenas quais pensamentos eu devo seguir e quais pensamentos eu devo deixar ir, especialmente quando você é um empreendedor. Tenho certeza que muitas pessoas que administram negócios estão apenas muito ocupadas ouvindo isso e pensando que é totalmente impraticável estar fazendo isso com cada pensamento, verificando, e é completamente verdade, é impraticável na minha própria vida. Eu simplesmente não conseguiria fazer nada se eu estivesse perguntando. Tipo, eu quero café ou chá agora. É apenas tipo, eu deveria cuidar do bebê? Eu sinto o impulso de cuidar do bebê? Não, você simplesmente cuida do bebê. Então, tipo, a maior parte da minha vida que eu descreveria como, certo, aquela fonte que eu mencionei, tipo, às vezes nós cavamos e isso, tipo, tem uma corrente e a maioria dos pensamentos que estão surgindo nessa corrente estão apenas acontecendo meio que em fluxo e eu posso estar lutando com eles e você tem que tomar decisões complicadas. Estamos reformulando o nosso site agora, então temos que entrar lá e lutar com as ervas daninhas.
Mas não há uma verificação constante de tipo, isso está vindo do conhecimento intuitivo porque está contido dentro do recipiente de alinhamento. Eu sei que este é o trabalho que quero fazer. Tudo está acontecendo a partir de um alinhamento. Eu acho que muitos dos períodos em que realmente onde fazemos esse discernimento mais profundo, é frequentemente quando encontramos um bloqueio onde esse fluxo para e, na verdade, nós não sabemos onde tomar a decisão dentro de nós. E às vezes, isso pode nos perturbar em uma jornada de vários anos, onde desvendamos muita da nossa psicologia, que estava fazendo coisas por medo, e outras vezes é apenas como você sabe, alguns minutos, onde temos que verificar e largar e comer algum do ruído da nossa mente e ir, ok, isso realmente parece mais alinhado. Então essa é a primeira coisa, né? Apenas o reconhecimento de que, tipo, pra mim, eu sempre fui uma personalidade do tipo quando eu tinha 5 anos, eu pegava coisas de toda a minha casa e fazia um bazar no gramado da frente para as crianças do bairro, porque eu estava fascinado com a ideia de que você pode ganhar dinheiro fazendo isso. No último ano do ensino médio, eu era conhecido como o Homem do Doce. Comprava $300 em doces no Costco e vendia por 500 no dia seguinte. Eu gostava disso. Foi por isso que pensei que iria entrar no mundo dos negócios, mas acabei entrando neste trabalho espiritual. Me levou a um lugar em mim que eu nunca havia acessado antes de me interessar realmente por questões sobre realização e paz. E havia um desejo de construir minha vida a partir desse lugar, mas eu ainda precisava ganhar dinheiro, certo? Não escolhi ser monge. Tudo bem, não serei monge. Isso significa que terei que pagar esses empréstimos. Para ter uma família, né? Preciso dar suporte. Então eu tive que descobrir uma maneira de expressar isso em o mundo tridimensional relativo. E isso significava como construir um site, tercoremascara.com, quando eu acabei de passar 6 meses tentando ir além de qualquer identidade pessoal. Essas coisas são reconciliações internas difíceis. Minha experiência foi que a ambição ainda estava lá, estava apenas se expressando de uma maneira diferente. Agora queria se expressar através deste trabalho, e havia energia para fazer isso. E eu teria que me observar ainda assim. Porque eu tenho um cérebro humano e não estou iluminado como se eu estivesse passando por isso e ganhando mais dinheiro. Às vezes, confundindo o dinheiro com a felicidade ou fazendo o trabalho do ponto de vista de querer ganhar mais dinheiro, e me controlei quando estava muito envolvido na planilha, tentando otimizar os números em vez de otimizar o próprio trabalho. Então, eu não estou no meu estado de evolução e tudo isso ainda não está acima de nada disso. E a maioria dos meus amigos que são professores muito profundos, todos nós navegamos pelas mesmas coisas, mas agora há consciência suficiente para verificar quando está vindo deste lugar. Sim, então a chave é apenas ser capaz de ter consciência suficiente para desacelerar e verificar. E às vezes você não sabe. E é isso que muitas vezes chamo de sala de espera espiritual, onde você não sente mais energia para o que está fazendo e ainda não sabe o que deve vir a seguir. E esses são períodos em que você está sendo cozido tentando descobrir. Simplesmente não consigo mais seguir esse padrão de agradar as pessoas. Não tenho mais o desejo de construir. Eu descreveria essas como experiências sagradas porque algo em você está se desenrolando e tentando se reconectar a um lugar onde existe energia natural. E sim, às vezes essas fases chegam em momentos muito inconvenientes, especialmente quando você precisa ganhar dinheiro e não pode honrá-las totalmente. É aí que você tem que aparecer. Você precisa se dedicar, se esforçar e ter determinação extra para superar esses períodos, descansando o máximo possível. Mas não abandone essa coisa mais profunda que está surgindo, porque ameaça uma vida que você construiu com medo e controle. É assim que você colocará o prego final no caixão da sua paz e realização. Então, como navegamos a ambição com essa exploração e conexão com a totalidade? Há energia aí no seu íntimo, muito mais do que você percebe.
E é possível que, ao deixar de fazer coisas tentando impressionar as pessoas ou tentando resolver feridas não resolvidas com seus pais, suas motivações possam mudar. E é aí que eu tenho uma confiança muito profunda na vida e sempre acho que vale a pena seguir onde quer que te leve, porque vem de você estar profundamente ancorado em si mesmo. Você começa a meditar, quer ser mais consciente. Eu sei que é uma pergunta básica, mas de alguém que faz isso para viver e ensina. Preciso saber por onde as pessoas devem começar, por onde eu deveria iniciar com a meditação. Porque eu posso te dizer agora, como tenho certeza que a maioria das pessoas que estão, especialmente ouvindo este programa, no segundo em que você pausa por um momento, eu posso garantir que os pensamentos que inundam, a menos que eu realmente trabalhe, não são pensamentos do tipo, sabe, estou em alinhamento. O que aconteceu na minha infância está influenciando minhas decisões atuais. Os pensamentos que inundam são todas as coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho adiado e que, ironicamente, não estão me servindo agora. Mas agora eu me forcei a fazer uma pausa. Todas as ansiedades, estresses e coisas acumuladas nos últimos 30 ou 40 anos estão agora inundando minha mente. Como faço para silenciar minha mente, que presumo ser o objetivo da meditação, para que eu possa me concentrar nos pensamentos que realmente farão diferença em termos de realização, felicidade e alinhamento? Sim. Então, curiosamente, o primeiro passo é não tentar silenciar os pensamentos, porque isso é como tentar impedir o oceano de ondular. Então, está na natureza da mente. E pense em qualquer pessoa, sempre que alguém tentou meditar, quem está ouvindo isso, não é como se você se sentasse e dissesse, sabe, vou ter 5 minutos realmente pensando em todas as maneiras que minha vida pode desmoronar. Vou ter uns 3 minutos apenas, realmente me repreendendo por ser um humano terrível. Está apenas surgindo. Você não pediu para que surgisse. Você não pode apontar para nenhum ponto agente que escolheu para que esse pensamento surgisse. Então isso é um reconhecimento da sabedoria. E onde as pessoas ficam tão presas nisso é o julgamento que elas colocam em cima dos pensamentos que estão surgindo. É aí que surgem esses pensamentos em espiral, como eu sabia que isso não funcionaria para mim, e eu sei que não sou bom nisso. Eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno obsessivo-compulsivo, alguma outra palavra de 3 letras. E você desiste totalmente da prática. Então, se você vê a meditação como uma abertura, prado, onde você vai deixar o gado correr, você vai deixar as nuvens no céu se moverem, você vai deixar as rajadas de vento, você vai deixar o padrão do tempo mudar, mas você está apenas criando um espaço aberto para observar tudo isso em um espaço aberto e aterrado que muda tudo completamente, e isso é onde eu fico frustrado. Sempre que, sabe, classicamente você percebe isso quando alguém vai a um estúdio de yoga e está deitado em Shavasana no final e o professor diz algo como, tudo bem, apenas sente-se e esvazie sua mente. Isso tende a causar mais ansiedade, pois todos são confrontados com a realidade de não conseguirem fazer isso. Então, e meu tempo em Burma, certo? Foram mais de 3.000 horas de meditação direta. O maior tempo que fiquei sem pensar foi cerca de 48 segundos. Então, se você está sentado aí e está frustrado por estar pensando durante a sua meditação, talvez se dê um pouco de folga. Porque a paz que virá disso não será interromper os pensamentos. Será ter a capacidade de permitir que os pensamentos venham e vão sem criar uma história emocional tão grande em torno disso. Então, ao longo do dia, se alguém está começando uma prática, existem tantas maneiras de começar, mas vamos supor que você queira tirar 10 minutos apenas para explorar a quietude e se acostumar a estar no piloto automático, empurrando, empurrando, empurrando. A ressonância da quietude se sente desconfortável. Você realmente está apenas fazendo o objetivo de ser como eu estou criando um recipiente de quietude para que, em vez de cada impulso e urgência que normalmente surge e me faz querer reagir, eu vou apenas praticar, observar isso e relaxar meu corpo para que eu não esteja reforçando esses padrões de reatividade no meu sistema. E com isso em mente, cada pensamento, cada urgência,
realmente se torna uma oportunidade e a própria prática fortalecendo o músculo, porque você percebe que a maioria desses pensamentos, quando surgem, geralmente desencadeiam outro pensamento ou comportamento. Então, é ter a oportunidade de trabalhar com esse pensamento de querer muito um biscoito agora. É interessante observar esse pensamento de desejar algo e poder relaxar o corpo em torno disso. Basta contemplar. Incrível. Quem está assistindo isso, esse pensamento de querer um biscoito apenas surgiu. Isso é tão interessante. E como se houvesse um observador para isso. Então você meio que fica fascinado e encantado por essa experiência de que há conteúdo passando por você. E há um você maior que está segurando tudo isso. E a consciência da sua dor não está em dor. A consciência do seu medo não está com medo. A consciência do seu tédio não está entediada. Então, apenas o desejo de conhecer esse espaço dentro de você te levará tão longe neste caminho. E é uma orientação muito diferente do que sentar e limpar minha mente, que é muito orientada a objetivos e nunca acontecerá de qualquer maneira. Em vez disso, apenas se encante com a ideia de que há algo maior do que seus pensamentos. E isso pode acontecer tão simplesmente como, você sabe, se você quiser manter uma estrutura muito básica para sua meditação, é apenas como, eu vou me dar apenas uma única coisa para me concentrar na respiração, talvez colocar uma mão na minha barriga. Eu ia sentir uma inspiração e uma expiração. Sempre que um pensamento surgir, vou apenas observá-lo como se estivesse observando nuvens no céu. Gentilmente convido minha atenção de volta à respiração. Vamos tentar fazer isso 3 vezes consecutivas. Se eu fizer isso 3 vezes seguidas, posso tentar fazer mais 3 vezes? E se minha mente se envolver em um pensamento, o que sempre acontecerá, em vez de usar isso como alimento para mais auto-ódio, posso usá-lo como uma oportunidade para criar mais facilidade e até compaixão? Então você está como que treinando sua relação consigo mesmo. Você está reprogramando sua relação consigo mesmo a cada momento. E a maioria de nós, empreendedores do tipo A ou qualquer pessoa que seja orientada para a realização na vida, trazemos esse condicionamento para a meditação. Nós pensamos, vou ser o melhor meditador que já fez isso. E então a mente vagueia e você fica tipo, o que há de errado comigo? Eu sou péssimo. Então reconheça que você não pode se repreender até a paz. E você não vai mudar nada disso. Então deixe isso ser sua oportunidade de observar o padrão que surge e talvez substituí-lo por um padrão diferente. Se você fizer isso 10 minutos por dia, bem, isso começará a se infiltrar nos outros momentos do seu dia. E isso realmente impulsiona você. Você mencionou uma das linhas que você mencionou. Se você quer deixar ir, primeiro precisa se apaixonar pela parte de você que está se agarrando. Então explique o que essa citação significa que você tem que se apaixonar pela parte de você que está se agarrando. Então, eu acho que vai um pouco mais fundo, porque você entende agora, e eu estou assumindo que o objetivo de deixar ir é não deixar o pensamento ter mais poder sobre você. Esse é o objetivo de eu estou assumindo, que você me diga, eu estou apenas assumindo. Mas se eu quero deixar ir, isso significa que observei passivamente o pensamento. Eu percebo que existe. Percebi que isso não me serve mais. Talvez eu precise tomar alguma atitude. Mas como eu deixo ir esse pensamento e essa coisa toda de se apaixonar, o que isso significa? Bem, vamos falar mais sobre deixar ir no dia a dia. E então eu falarei sobre isso na meditação. Muitos de nós temos coisas das quais queremos nos desapegar de relacionamentos passados, até mesmo como um crítico interno. Minha experiência é que há um paradoxo em deixar ir, um paradoxo semântico em deixar ir, que é que você tem que primeiro se aproximar da coisa da qual está tentando se afastar. Eu costumo usar este adereço, uma armadilha chinesa para dedos, para aqueles que estão assistindo e ouvindo. Então, se você pensar na clássica armadilha chinesa para dedos, quanto mais você puxa, mais ela aperta firmemente, e isso pode apenas criar frustração. Puxe, puxe, puxe e aperte. A única maneira de você sair dessa armadilha é realmente se aproximar.
E ao se aproximar, ela começa a expandir e criar espaço. Então, as partes de você que estão se segurando são as mesmas que não querem te machucar. A parte de você que está aterrorizada em deixar ir. A parte de você que está aterrorizada em seguir em frente. Elas têm uma intenção positiva. Talvez haja alguma realidade que elas não querem enfrentar. Alguma emoção da qual estão te protegendo de sentir, alguma fantasia sobre como a vida poderia ser, que se elas deixassem ir completamente e liberassem essa fantasia, ela desmoronaria e elas poderiam se sentir sem esperança. Muitos de nós, quando queremos deixar ir, temos um pé pressionando o acelerador, apenas deixe ir, é bom para você, você deveria ser capaz. E outra parte que está subconscientemente pressionando o freio, e essa é a parte que está presa na armadilha do dedo. Então, onde o amor entra nisso? Bem, o medo é a coisa que está mantendo essa parte de você presa. O medo está dizendo que você não deve deixar ir, porque então terá que sentir algo desconfortável, ou aquele sonho que tínhamos não se realizará. Como você suaviza o medo, bem o oposto da ressonância do medo, poderíamos dizer, é o amor, pelo menos um dos opostos. E então é aqui que se apaixonar pela parte de você que está se agarrando para poder deixar ir entra. Queremos nos aproximar dessa parte que está se agarrando e perguntar a ela: bem, apenas reconhecê-la é como dizer: ei, eu confio que você está fazendo algo aqui positivamente. Confio em uma intenção positiva. Do que você está tentando me proteger? O que você teme que aconteceria se nós deixássemos ir? Do que você teme que teríamos que sentir? E se soltássemos nossa pegada nisso? É uma conversa amorosa e compassiva, o oposto de questionar o que há de errado com você e por que não consegue seguir em frente. Então isso é o aproximar-se, e a ideia de se apaixonar é apenas uma versão exagerada disso. Mas é se conectar intimamente aos lugares em você que estão conduzindo sua vida, mas talvez fazendo isso de uma maneira desconectada ou ultrapassada. E geralmente são partes jovens que estão com medo de que você perderá conexão, segurança, elogios, amor, se você se libertar. Então, temos que nos aproximar mais deles, perguntar qual é a intenção positiva deles, perguntar o que eles temem que aconteceria se eles se soltassem, e então tranquilizá-los como: ei, isso faz sentido? Eu entendo. Temos os recursos para lidar com essas emoções agora. Não temos mais 13 anos, e pode ser complicado inicialmente, mas vamos superar isso. Ou às vezes você percebe que realmente não tem os recursos internos. Seria muito se eu fosse liberar isso totalmente e o ato de me agarrar está me protegendo de ter que desvendar algo grande que eu realmente não sou capaz de confrontar a coisa principal. Sim, mas eventualmente. Eventualmente sim, eventualmente sempre, eu acho, falando no contexto de como você tem muita coisa acontecendo na sua vida, e você percebe que se apegar ao crítico interno é que se você deixar ir o crítico interno, vai trazer à tona todas essas coisas de mamãe e papai, e é como se eu não tivesse o potencial. Deixe-me usar isso por um pouco e retornar quando eu tiver algum espaço. Às vezes, ao desvendar essas coisas, percebe-se que há um trauma latente que precisa de tempo para ser abordado. Mas o principal é que você está se conectando mais intimamente consigo mesmo e criando uma companhia e não criando essa experiência de um pé no acelerador, um pé no freio. Na meditação, nesse contexto, não parece tão significativo quanto apenas deixar um pensamento ir embora. Claro, só gosto de sorrir ao pensar nisso. Quando o pensamento surge, né, como, cara, a meditação é tão chata, por que estou fazendo isso? Em vez de dizer, ei, você deveria gostar disso, Corey disse que é bom para você. Sim, a meditação é um pouco chata. Quer continuar? Não sei, vamos apenas tentar, é só uma interação mais amorosa. E isso é, mesmo fazendo isso, você já está criando uma mente que é mais agradável de habitar. Apenas para as pessoas na plateia, novamente, que são esse tipo de indivíduo de alto desempenho, eu só quero, se você puder, deixar algumas ideias ou pensamentos adicionais, ou talvez você saiba coisas que eles vão encontrar quando começarem a seguir esse caminho e começarem a olhar para dentro. Quais são algumas coisas das quais eles devem estar cientes para que não se surpreendam ou não estejam
Eles não ficam surpresos com o que descobrem quando começam a se autoconhecer e passam mais tempo sozinhos? Sim, e uma coisa que você vai notar é que sua mente provavelmente está ocupada, e isso muitas vezes pode ser patologizado. Espero que você também possa vê-lo de muitas maneiras como o superpoder que tem sido para você e como todas as coisas, mesmo que o mundo externo que você construiu tenha sido construído sobre uma base de não se sentir digno o suficiente ou como eu tenho que fazer isso para sentir como obter elogios e aceitação, ainda é impressionante. E ainda podemos fazer uma profunda reverência de gratidão às partes de nós que conseguiram entrar em ação e fazer isso. Não é necessário descartar tudo por causa de um problema pontual. Então, quando você percebe essas coisas surgindo em uma mente muito ocupada, parece uma bagunça aqui dentro. É aí que você pode simplesmente pausar e sorrir, tipo, sim, vamos trabalhar no que talvez queiramos suavizar ou mudar. E também vamos considerar todas as formas que isso nos beneficiou positivamente. E talvez isso esteja representando outro capítulo onde algo pode se aprofundar e nós podemos explorar um novo tópico de interesse. E a outra coisa é sim, à medida que você se aprofunda neste trabalho, você vai ter mais consciência sobre lugares na sua vida onde você se sente preso ou onde há alguma dificuldade em deixar ir. Algumas coisas podem ser fáceis e outras podem parecer realmente grandes. Meu, meu incentivo é sempre ter muita paciência consigo mesmo. Eu tenho feito este trabalho agora por 15 anos. E eu apenas encontro bolsões de coisas que estou navegando com minha esposa, coisas que estou apenas navegando internamente, que simplesmente levam meses. E mesmo quando eu estava, nós não entramos, vamos guardar isso para outro podcast, mas a história de como acabei propondo casamento para minha esposa depois de 5 anos sem conseguir discernir, essa decisão vem da verdade ou vem do medo? Houve um processo de 5 anos de não saber realmente o que fazer, sentindo-se puxado em uma direção, sentindo-se puxado em outra direção, e não sabendo como discernir isso. Mas depois desses 5 anos e me permitindo cozinhar nisso, algo em mim simplesmente se abriu de uma maneira linda e profunda. E então você vai ter esses períodos que podemos simplesmente chamar de estágio de crisálida. Você não é mais a lagarta, ainda não é a borboleta. E é clichê e banal, mas é verdade. E nesses períodos eu realmente apenas convido você a se render. A lagarta não sabe o que está por vir. Ela só sabe que tudo o que dependia anteriormente não está mais lá e que há um design mais profundo em jogo. E eu acho que quando nos encontramos nesses períodos em que somos confrontados, onde não sabemos realmente o que seguir e qual é o próximo passo, é aí que queremos apenas suavizar e deixar ir e confiar que talvez haja uma inteligência mais profunda que possa guiar isso. Para quem está ouvindo pela primeira vez, compartilhe onde podem se conectar com você e os recursos disponíveis, caso queiram se aprofundar em seu mundo e aprender mais. Sei que você realmente ensina isso para viver. Surpreenda. Então, onde as pessoas devem ir para se conectar com você? Sim, o melhor lugar, como a maioria do meu ensino, é no Instagram. Então você pode me seguir lá em Cory Mascara. Isso é, 90% dos meus ensinamentos são gratuitos. Eu também tenho uma meditação gratuita nos meus destaques. Nesse perfil, então essa é sobre cultivar mais uma amizade interna. Acho que será relevante para muitas pessoas que estão ouvindo. E se alguém estiver apenas navegando por uma grande transição, precisar de ajuda para deixar ir, sentir que precisa se reconectar àquele lugar dentro deles que é inteiro e não está liderando a vida pelo medo, então eu tenho um curso chamado Curso de Recomeço de 30 Dias. E esse é o meu programa principal, que irá guiá-lo dia após dia com um breve ensinamento e uma curta meditação sobre realmente se reconectar consigo mesmo e passar por uma transição talvez difícil. Isso pode ser encontrado no meu site corymascara.com ou no meu perfil do Instagram. Vou colocar todos esses links nas notas do programa. A última pergunta que eu gostaria de fazer a todos. Você sabe, você experimentou muito, cresceu muito, também ensinou muito neste podcast, mas se tivesse que pegar toda a sabedoria, talvez seja apenas um pensamento que está em mente para hoje, mas toda a sabedoria que você aprendeu ao longo da sua vida e você queria passar apenas uma lição para seus filhos, porque era a lição mais importante, a que é mais relevante para você agora, qual seria essa lição e por quê?
Existe uma lei energética para a rendição. Você recupera tudo o que está disposto a deixar ir, isso pode assumir uma forma diferente. Pode não ser o que sua mente originalmente queria, mas você será preenchido na medida em que estiver disposto a liberar. Você vai tocar a vida na medida em que se permitir ser aberto. Obrigado.